Capítulo 8, nós vamos falar sobre insolação, internação e envenenamento, dando continuidade às aulas de urgência e emergência. Tá? O que é uma insolação? Insolação é uma condição séria provocada por excesso de exposição ao sol e ao calor intenso. A insolação ela ocorre a ação direta do sol perante o organismo daquela pessoa que está em exposição por bastante tempo. Ela acontece quando a temperatura corporal ela ultrapassa 40 graus centígrados, né? Fazendo com que o mecanismo de transpiração falhe e o corpo não consiga se resfriar. Muitas das vezes a insolação ela pode ser causada pelo excesso de sol que nós pegamos na praia mesmo, né? A gente com aquela ânsia de ficar com a marquinha da praia, esquecemos que na praia precisamos nos hidratar. E com essa quantidade de sol excessivo, a gente vai perdendo bastante água do nosso corpo, sais e nutrientes importantes para a manutenção do nosso organismo. É importante ressaltar que a condição de insolação está muito presente na nossa vida, principalmente nós que frequentamos muito a praia, no nosso corpo perante o que nós passamos com o nosso clima quente e seco, né? Pode também ocorrer em climas úmidos. Quais são as situações de insolação? A insolação causa sintomas que vão aparecendo aos poucos. Os primeiros são dores de cabeça, tontura, náusea, pele quente e seca, pulso rápido, temperatura elevada, distúrbios visuais e confusão mental. Dependendo de exposição ao sol, os sintomas podem ser mais graves e podem incluir outras situações, né? Que é a dispneia, a dificuldade respiratória, a palidez, convulsões, porque o seu corpo ele não está respirando. Ele está com uma temperatura excessiva causada por grande exposição, tempo de exposição ao sol. Então essa insolação ela pode levar até a morte, né? Dependendo de quanto você não esteja, o seu corpo não esteja respondendo aquele momento de agravamento da sua temperatura. Ela pode te levar ao coma, né? Também podendo te levar à morte. Então é muito importante que a gente respeita as condições de nós pegarmos um sol no período da manhã e no período do final da tarde, porque o sol em excesso ela pode causar um aquecimento no nosso corpo. A sensação de insolação, a temperatura ela fica alta, nosso corpo desidrata, nossa pele fica vermelha, a gente tem tontura, confusão mental, vômito, convulsões e danos cerebrais. Então é bem importante que a gente tenha bastante cuidado com o excesso de sol que nós pegamos na praia, sem um protetor solar, sem fazer uma devida hidratação. Isso pode acontecer com as crianças também, crianças que vão para a praia, passam bastante tempo na praia e as mães muitas das vezes não percebem que elas precisam ser hidratadas, né? E as crianças elas chegam em casa, choram muito, choram, porque elas estão se sentindo mal. Por isso que é muito cuidado para quando a gente leva as crianças à praia por causa da insolação. Uma bem associada à insolação é a internação também. É uma situação semelhante, mas ainda é mais grave, que pode levar à morte, né? A internação é causada pelo aumento da temperatura corporal e pelo mau resfriamento do corpo, por incapacidade de resfriá-lo adequadamente. Os sintomas são aumento de temperatura, né, de 40 a 41 graus, a dispneia, que é a pulsação fraca, né, o pulso rápido,
A intermação ela instala-se rapidamente sem dar sinais de alerta como cefaleia ou tontura. Após um episódio de intermação, a temperatura corporal da pessoa pode sofrer alterações durante semanas. A intermação ela ocorre devido à exposição excessiva ao calor natural ou artificial em lugares fechados, né? Então ela pode ser tanto a exposição ao lugar aberto com sol em excesso ou a uma alta temperatura em lugar fechado. O que causa a intermação? As causas da intermação estão relacionadas ao mau resfriamento do corpo, excesso de atividade física em ambiente quente e úmido, exposição solar prolongada utilizando roupas inadequadas. Os indivíduos são mais propensos são os bebês, idosos, pessoas acamadas e pacientes com doenças mentais, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com lugares quentes que a gente fica, né? A aglomeração, que é a dificuldade de fazer o resfriamento daquele ambiente, e o corpo se sente muito quente, sem condições de expor aquele calor excessivo. A intermação ela causa dor de cabeça, tontura, enjoo, cólicas, desorientação e pulso fraco e rápido. É o filiforme que nós falamos. Apoia a vítima. Essas pessoas com intermação e insolação, elas têm que ser muito hidratadas, porque o seu corpo, ela está com falta de nutrientes, está com falta da hidratação. Por quê? Porque o calor excessivo ele faz com que ele pede mais líquido, ele pede mais água. Então a gente tem que estar hidratando essa vítima de insolação. Agora vamos falar de envenenamento e intoxicação. São reações causadas no organismo por ingestão e contato de substâncias prejudiciais que, dependendo da quantidade e da forma como for introduzida no organismo, podem trazer consequências temporárias, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, principalmente com crianças, né? Que a gente costuma colocar desinfetante, detergente, venenos para ratos, tudo nas partes baixas dos nossos armários. Então as crianças elas são bem propensas a mexer nesse material, mexer e fazer uso, beber mesmo, né? Então elas causam um envenenamento, uma intoxicação. Remédios também podem causar intoxicação. Vários tipos de substâncias elas podem causar intoxicação e envenenamento. Alguns tipos de sintomas notáveis na maioria dos casos são náusea, vômito, palidez, semiconsciência, suor excessivo e frio, estado de choque. O envenenamento ela pode levar ao choque. A gente pode ter alguns casos de envenenamento por alimentos, né? As intoxicações, que elas são normalmente a pessoa intoxicada apresenta suor excessivo, dores abdominais, vômitos e náusea, desmaio e possíveis delírios. Chamar um médico especializado, chamar o socorro, verificar os sinais, manter a vítima aquecida de maneira confortável, procurar saber o máximo de informações do que ele fez uso, né? Existem as intoxicações causadas por alimentos que nós comemos na rua. Ketchup é um veneno no meio da rua, né? Que ela fica muito tempo exposto, maionese. Então esses alimentos elas podem causar intoxicação alimentar. Produtos tóxicos ou remédios, em geral, são causados por ingestão compulsória de remédios, ingestão acidental ou proposital de substância nociva ao organismo. Por ser uma situação em que o tempo é totalmente determinante, deve-se realizar o transporte imediato. Quando a gente tem ciência do que realmente aconteceu, de uma criança que fez uso de uma medicação, de uma pessoa que tomou um remédio errado,
de uma pessoa que está com uma síndrome de depressão e que toma excessivamente os remédios para se matar. Então, mais do que imediato, a gente tem que levar a todos para um local de pronto atendimento, né, para ver o que realmente aconteceu, se vai precisar botar uma sondagem, fazer uma lavagem nasogástrica nesse indivíduo e fazer a hidratação adequada para que as consequências não sejam piores. O que substâncias e venenos inalados remova a vítima do local para um lugar de ar livre? Em caso de perda de consciência, inicie o procedimento de reanimação. Acione o mais rápido possível o socorro especializado. Então, aqui, as figuras que é bem constante, a gente tem material de limpeza bem na parte baixa dos nossos armários, coisas que crianças, geralmente para eles que são curiosos, eles mexem e não têm a consciência que isso pode lhe causar uma intoxicação. Como evitar envenenamentos em casa? Não tirar os rótulos dos recipientes, não transferir os comprimidos para uma caixa, armazenar os produtos químicos nas prateleiras altas, como eu estou falando, nada de colocar na parte de baixo dos armários, porque a criança é curiosa, a criança vai ver uma coisa bonita, vai querer inalar, vai querer digerir, então a gente tem que ter bastante cuidado. Não fazer misturas químicas de produtos, né? Bem importante não tirarmos os rótulos dos recipientes. Caso uma criança se intoxique com algum produto, a gente tem um rótulo para identificar o que vai ser feito e qual o procedimento que vai ser feito nessa criança ou até mesmo no adulto que inalou, que ingeriu essa substância. Pelo menos ela está com rótulo e eu sei o que vou fazer. Bom, gente, passaremos para outros slides, né? Outras aulas de urgência e emergência. Eu espero que essas aulas estejam sendo proveitosas. Como sempre, eu falo ao final das aulas, usem máscara, lavem bem as mãos e o uso de álcool é bem importante nesse momento que nós estamos passando, tá? Até a próxima e nos encontraremos